Como seria você abrir a janela da sua sala ou do seu quarto e você ter nitidamente a visão do seu futuro? É sobre isso que vamos falar. Ouvir, profetizar, testemunhar, ver, prosseguir. São ações típicas de quem é filho de Deus. Porque o Pai é meu, o Pai é seu, o Pai é nosso. E para nós assumirmos realmente essa identidade de filho de Jesus, precisamos realmente viver na prática esses 5 itens: ouvir, profetizar, testemunhar, ver e prosseguir. Quando não fazemos isso, nós vamos colocando casacos e mais casacos e vamos esquecendo quem realmente somos, vestindo roupas, vestindo máscaras que não revelam quem realmente somos, nossa identidade real de filhos de Deus. E eu proponho a você fazermos uma reflexão com base em 2 fragmentos da Bíblia, na verdade 2 cenas, uma do Novo Testamento e outra do Velho Testamento, e você vai perceber o que há em comum entre essas passagens e com a nossa vida e aplicá-las. O primeiro trecho que eu convido a vocês refletirem comigo diz respeito à transfiguração de Cristo, e aqui eu retirei inicialmente um trechinho que diz: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Marcos 9, 7b. E o segundo episódio, ele é relatado lá no livro de Ezequiel, e o trecho que eu peguei inicialmente é o 37, 4b. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E ambos esse trecho aparecem o verbo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus no Filho é um. Como diz no Novo Testamento, Jesus declara que Ele e o Pai é um. Eu e o Pai somos um. A palavra de Deus é a mesma, antes e depois da encarnação de Cristo aqui na Terra. Este é meu filho amado, ouçam-no. A voz de Deus diz aos discípulos: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Eis que Ezequiel diz aquilo que o Senhor disse, para ele falar e profetizar. Então também é a palavra do Senhor aos seus filhos, mas aqui são filhos que estão numa situação de morte, com ossos secos, corações petrificados. É uma figura do estado do povo de Israel naquele momento. Eram povos que estavam mortos espiritualmente e que iriam passar por situações difíceis de mortandade. E o Senhor profetiza e fala: eu mudarei isso. Haverá vida e vida em abundância. Depois vocês leem mais detalhadamente essa profecia à casa de Israel no capítulo anterior a esse, Ezequiel 36. Mas bora cuidar de uma cena de cada vez. Como certamente vocês conhecem a história, eu vou apenas contextualizar de forma breve. Eis que alguns dias antes, Jesus interroga seus discípulos perguntando: o que falam sobre mim? Quem eu sou? O que estão falando por aí? E um diz que falam por aí que ele é Elias, outro que ele é profeta, e Pedro diz que ele é Cristo, Filho de Deus. Depois de declarar isso a Jesus, alguns dias depois, os 3, Tiago, João e Pedro, são convidados por Jesus para subir ao monte para orar com ele. E eis que eles são surpreendidos pela metamorfose que Cristo passa. Você já deve ter tentado olhar para o sol. Assim, do meio-dia, é difícil olharmos por muito tempo. A gente consegue olhar assim de relance. E eis que Cristo surge, iluminoso,
reluzente e com duas companhias, Elias e Moisés. Seus discípulos ficam boquiabertos, sem saber o que dizer. Pedro se recupera, acho que um pouco mais rápido, e pergunta para Cristo se quer que ele faça 3 tendas para cada um deles. Olha só, mas ele pelo menos falou alguma coisa, né? Mas eis que surge uma nuvem e os envolve, e dessa nuvem sai uma voz: Este é meu filho amado, ouçam-no. E quando se coloca isso, quando eu leio isso, qual é a impressão que eu tenho? Cristo é a síntese de tudo, do plano celestial. Ele é antes, depois e tudo. Moisés, Elias, eles fazem parte desse plano de salvação da humanidade, cujo foco principal é o Filho de Deus, para nos salvar, para salvar a humanidade. E dentro desse plano, Deus, ele convida a todos nós a participarmos, a termos papéis ativos. E isso acontece sempre no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Moisés teve o seu papel, Elias teve o seu papel, agora os discípulos vão ter o papel deles e nós temos o nosso papel. Ei, ouçam-no. E ouvir a Cristo não é apenas ouvir, mas ouvir e de boa vontade praticar com uma escolha tudo aquilo que ele nos deixou, que ele nos ensina como princípio de sermos filhos de Deus e de servirmos ao outro. E quando você vai para o segundo episódio, você tem Ezequiel, que fora discípulo de Elias. Ele que foi chamado para ser atalaia, para levar a palavra a um povo que já conhecia a palavra do Senhor, mas que estava em uma relação de infidelidade, com ações abomináveis, e precisavam colher o que plantaram. Não tinha jeito, a mão de Deus ia ser pesada. E quem ia levar essas palavras, esse alerta? Ezequiel, profeta que falou sobre a morte, sobre a assolação que ocorreria à casa de Israel. Mas que depois dessa morte, depois de exterminar tudo, haveria vida, e vida em abundância. E Ezequiel ele é convidado a fazer parte desse plano de salvação da humanidade, da minha salvação, da sua salvação, cujo foco principal é Cristo Jesus. Está tudo interligado. E depois de viver tantas situações difíceis, né? Ezequiel é ali, ele vive em torno de 566 antes de Cristo. Ele faz parte do povo que é levado para viver na Babilônia, cativos na Babilônia, em sua juventude, com 20 e poucos anos. E ele, gente, vocês terem uma ideia como ele é fiel, como ele é obediente, né? Ele era um sacristão e profeta, e muito obediente. E ele precisava ir pregar para pessoas que realmente já conheciam a palavra. E é um desafio. E ele se interroga, né? Mas, Senhor, vou profetizar o quê para esse povo que já sabe tudo? Mas simplesmente vá. E muitas vezes nós somos assim, né? Mas, poxa, eu já falei, não, mas vai lá. Fale de novo. Nós pregamos, mas quem convence não sou eu, não é você, é o Espírito Santo. A gente esquece disso. A gente acha que quem dá o crescimento, quem dá a vitória, quem faz o convencimento somos nós, mas não somos nós. Quem convence é o Espírito Santo. Quem dá o crescimento e a vitória é Deus.
E nós precisamos ter essa questão muito bem nítida e trabalhada no nosso consciente, de forma definitiva. Vamos dar uma lidinha aqui em Ezequiel 37, no primeiro versículo. Ele diz, em primeira pessoa: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair do Espírito do Senhor, e me pôs por meio de um vale que estava cheio de ossos. Então veja que ele vai ser trasladado em espírito, e ele vai ter uma visão. E a visão sempre é do futuro. Quando lá na outra cena, na transfiguração de Cristo, eles tiveram a visão de Cristo. No futuro ali próximo, após a sua morte, o Senhor ia ter realmente assumir a sua verdadeira identidade de Deus, todo glorioso, com corpo resplandecente. E engraçado, depois de alguns dias ele iria ser crucificado e eles iriam ter duas imagens na mente: o corpo de Cristo transfigurado, reluzente, e o corpo de Cristo ensanguentado. E o que é mais forte? Muitas vezes a gente esquece do que é mais forte. A gente olha para aquele monte de sangue, aquela situação difícil, e esquece que a cena final é Cristo resplandecendo. Cristo ensanguentado é uma situação necessária, mas o que ele é resplandecente, é Deus vivo. Então a visão sempre é uma janela para o futuro. E aqui o Senhor está abrindo uma janela para o seu filho Ezequiel ver o que ele vai fazer de fato com aquele povo marcado pela infidelidade, por atos abomináveis. E eis que eles vão ter mais uma chance e viver para sempre de forma abundante como os filhos de Deus. E isso acontece conosco também. Passamos por tantas situações, tantos vales, e são situações. Não é o fim, não é a meta, não é o projeto que o Senhor tem para você. É apenas uma fase. E a gente muitas vezes fica preso nessa fase e não consegue olhar além, na visão que o Senhor nos dá. E o intrigante é que capítulos anteriores, Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, você vai levar uma palavra dura para o meu povo. E olha, essa tarde, a delícia dos teus olhos vai morrer. Deus estava se referindo à esposa dele. A esposa dele iria morrer. E ele ainda diz assim para Ezequiel: e ó, não revele o seu luto para esse povo, nem aceite o pão deles. Em outras palavras, engole o choro, eu vou te sustentar. Não revele, não. Não fica chorando, não. Porque a mulher dele morreria, mas ele sabe que não acaba aqui. Ele sabe que o plano do Senhor é muito maior para a sua esposa, para ele, para o seu povo. E quando as coisas acontecem conosco, temos que saber que o melhor aconteceu. Porque é uma situação. E a visão que o Senhor tem, minha e sua, é de abundância, é de aprendizagem, é de sempre mais e mais. Então, voltando aqui para esse trecho, no segundo versículo diz assim: Ezequiel fala que o Senhor fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então vejam a humildade de Ezequiel. Senhor, o Senhor que sabe. Ou seja, o Senhor que tem o domínio de todas as coisas, eu estou aqui para te servir, para ouvir. E quando você tem esse espírito de humildade e sabe que é o Senhor que tem o domínio,
Ele então confia para que você seja um profeta onde quer que você vá. E no próximo versículo, no 4, disse assim, Deus a Ezequiel: então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. A obediência, a humildade potencializa a nossa boca de profeta. E a gente, em sintonia com Deus, profetiza aquilo que se alinha aos princípios divinos. Continuando. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. E enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se chegaram, cada osso ao seu osso. E andar na obediência do Senhor é Ele nos delegar cada vez mais responsabilidade por nós e pelo outro. E você está preparado para isso? Precisa estar, se você é filho. E Ezequiel continuou seu relato. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Ai, meu Deus, que emocionante. Sabe aquela situação que você não sabe o que fazer? Que não tem nada que você possa fazer? Engano seu. Você pode sim. Você pode soprar o Espírito de Deus. O Espírito, ele tem domínio sobre os 4 cantos do mundo. Simplesmente você entrar assim na sua casa e ó, na sua rua, sopra. Você não sabe o que tem que fazer? Sopra, Senhor, sopra. Você ó, respira fundo. Deixa transpirar o Espírito Santo em você e sopra. No seu trabalho, na vida do seu filho, na vida do seu vizinho, de um parente, de um amigo. Quando não tem assim nada o que fazer, você sopra o Espírito de Deus e o resto Ele faz. Ele faz. É maravilhoso, gente. E isso é dito, isso são cenas que são frequentes no Velho e no Novo Testamento, porque Deus não muda. E continua Ezequiel relatando, e porei em vós o meu espírito. Ele continua relatando o que Deus fala para ele, né? E vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. E outra vez veio a minha palavra do Senhor dizendo, tu, pois, ó filho do homem, tomas um pedaço de madeira e escreva nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreva nele por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros, e ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. Eis o plano do Senhor, né? Vivermos em unidade. Aí a igreja de Cristo é a nação de Cristo. Nós somos o povo,
a raça eleita do Senhor. E você está preparado para viver conscientemente isso? Hã? E começamos aqui, colocamos essa reflexão e terminamos com ela. Se alguém fosse ler sua vida como um livro, encontraria Jesus em suas páginas? Hã? Preparado para ver as visões que o Senhor tem a nos revelar? A ouvir, a profetizar, a testemunhar, a ver e a prosseguir? E Ele nos chama, gente. Seja discípulo, seja alguém com um coração pedrificado. Não existe situação onde o Espírito Santo não possa agir. Em qualquer situação, Ele age. Se aproprie, sopra. É o Espírito Santo. Ele está nos 4 cantos do mundo. E não esqueça que o plano do Senhor já foi consumado. E mesmo assim, Ele nos chama, Ele nos convida para participarmos, para sermos mais um tijolinho nessa construção. Seja a bênção na sua própria vida e na vida do outro. Tá bom? Espero que essa palavra tenha trazido reflexões e luz para você. Deus abençoe. Compartilhe. Até mais.